Olá, queridos Haris, Caia, Irene. Como eu sempre digo, Deus abençoe a vocês. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Pessoal, lição de número 1. Estou aqui com a lição, olha que maravilha. Lição de número 1 das lições bíblicas de adulto, a igreja em Jerusalém. Começa mais um trimestre. Estamos indo para o terceiro trimestre. E o tema desta lição, a número 1, é a igreja que nasceu no Pentecostes. O que é igreja? O que é Pentecoste? Quando realmente surgiu a igreja? Esta e outras perguntas nós responderemos nesta lição. Mas antes, por favor, dê um like lá no nosso canal, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, fala que tem lá um professor que está fazendo subsídios para a escola dominical e vá lá conhecer também a escola teológica Dalet. Vamos para o que interessa? Lição bíblica, texto em classe, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 14, vai falar da questão do Pentecoste. Palavras-chave: igreja, Pentecostes e propósito. E a introdução. O Pentecostes, conforme registrado em Atos 2, não é apenas um evento isolado da história da igreja, mas um marco na economia da salvação. Economia da salvação é um contexto teológico que vai abordar algumas matérias que tratam sobre a questão da salvação. Ele representa o cumprimento das promessas proféticas, como está em Joel 2, do 28 ao 32. E a promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Santo em João 14, 16. A palavra Pentecoste, que significa quinquagésimo, aponta para a festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Mas no Novo Testamento adquire novo sentido, torna-se símbolo da inauguração da era do Espírito Santo e do nascimento da igreja. Assim, o Pentecostes bíblico é a manifestação da presença divina entre os homens em um novo nível de intimidade, poder e missão. Então, o Pentecostes, ele não é apenas um ato único, você tem várias manifestações do Espírito Santo sendo derramada na igreja e em pessoas que estão se convertendo. É uma promessa de Joel que vai perpassar em todo o Novo Testamento a partir da presença do Espírito Santo. Quando eu falo perpassar em todo o Novo Testamento, é porque todos os escritos no Novo Testamento foram escritos depois do Pentecoste. Então você já tem uma igreja cheia do Espírito Santo transmitindo a palavra do Senhor. Primeira grande sessão, a natureza do Pentecostes bíblico. Primeira subseção, de natureza divina. O Pentecostes em Atos 2 não tem origem humana, mas divina. A descida do Espírito Santo é descrita como um som vindo do céu, ectúrano, em Atos 2:2, sinalizando a procedência celestial da promessa. Porque essa preposição ali, o ek, que significa do ou de, e aqui no sentido de movimento de dentro para fora. Então, quando aqui eu leio ecturanu, ou seja, do céu, eu estou querendo dizer que ela é proveniente, ou seja, ela sai lá do céu e vem até nós. E quando a gente fala, por exemplo, Basileia Tuteu, Basileia Touranon, que significa reino de Deus ou reino dos céus, a segunda, no caso a primeira que eu falei, Basileia Touranon, que significa reino dos céus, ela é sinônimo de Basileia Tuteu. Isso significa que quando eu falo reino dos céus ou reino de Deus, os céus é sinônimo de Deus aí no caso. Então esse ecturanu, ou seja, esse som, esse vento aí, essa que sai do céu, é sinônimo de que está vindo de Deus, está chegando de Deus para nós, sinalizando aí de quem é a procedência. Então não é um barulho estranho, não é um movimento estranho, é algo que vem da parte do Senhor. Espírito Santo, o Espírito Santo
pneuma hagion, age soberanamente, enchendo o ambiente e os discípulos, de modo que não há manipulação, apenas recepção. Então, ou seja, não foi um espetáculo, não foi um emocionalismo, não foi um esvairice, uma loucura, mas foi uma recepção do Espírito Santo. Não houve manipulação, houve recepção do Espírito Santo. A natureza divina do Pentecostes revela que a capacitação espiritual não é um produto do esforço humano, mas um dom, dorea. Atos 2:38, dado por Deus. Então, esse dom, essa dádiva, é algo vindo de Deus. O homem não merece, o homem não é capaz, mas Deus concede ao homem a presença do Espírito Santo. É com essa presença do Espírito Santo que o homem vai conseguir realizar todas as obras de Deus, todas as manifestações de Deus. Então, por isso, é importante nós entendermos a procedência, é importante entendermos que é o Espírito Santo que está agindo, é importante que ele está vindo do céu, então ele vem de Deus. É importante entender que essa natureza divina do Pentecostes, ela é uma capacitação espiritual, ela não é um esforço do homem, um produto do esforço do homem, mas um dom de Deus. E também nós precisamos entender que ela capacita o homem a fazer todos os desígnios de Deus. Segunda subseção, um evento paralelo ao Sinai. Paralelo no sentido da teofania. Assim como foi teofânico aquela manifestação lá no Sinai, pode-se dizer que o que aconteceu ali em Pentecostes é também, aí no caso, pneumatofônico ou cristofônico, né? Uma cristofonia, a gente poderia dizer assim. A relação entre o Pentecostes e o Monte Sinai é teologicamente profunda. Assim como no Sinai Deus deu a lei, agora no Pentecostes ele derrama o Espírito. Ezequiel e 2 Coríntios está aí. Em ambos os eventos há teofanias. No Sinai, o fogo e som. Em Atos, línguas como de fogo, mas também tem o barulho como de um som. Glossai, rossai, Píros. Píros aí é fogo, tocha de fogo, luzeiro, mas mais píros vem aí de fogo, tocha, coisa parecida. Daí a palavra pira, né? Que a gente tem até a pira olímpica, que no caso seria uma tocha de fogo. Então, aqui, na verdade, é como se tivesse sendo feito uma similaridade, uma simbiose entre o Sinai e entre Atos capítulo 2. E as duas também se parecem, porque no Sinai é a manifestação de Deus falando com o povo, cumprindo assim uma aliança ou determinando uma aliança, porque a gente tem no Antigo Testamento, no Pentateuco, a aliança do Sinai, ou chamada também de aliança mosaica, e aqui nós também estamos vendo o início de uma aliança a partir do Espírito Santo na igreja, ou a realização do Espírito Santo no início da igreja. Então, o evento aqui é uma interpretação cristocêntrica do Sinai, marcando não uma aliança escrita em tábuas, mas no coração dos homens. E essa está Jeremias 33, 31, 33. O 31, 31 diz que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. E essa nova aliança vai se cumprir quando Jesus diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aqui é como que se fosse também a assinatura dessa nova aliança com o penhor, com o Espírito Santo agora entrando dentro do crente. Gente, claro que nessa primeira lição, a preocupação em si não é explicar o fenômeno da glossa, o fenômeno da língua, mas para
determinar ou para tratar da questão da fundação, do nascimento da igreja. Porque alguns até vão dizer que também está lá em Mateus 16:18, né? Porque tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe essa ideia. Ela nasceu ali quando Jesus falou ou nasceu depois, e aí eu afirmo que quando Mateus já foi escrito, todos já haviam sido cheios do Espírito Santo. Então a igreja já estava atuando cheia do Espírito Santo quando os textos foram escritos, e aí a mensagem de Jesus era para o ensinamento da igreja, para que a igreja entendesse quem é o fundamento da igreja. Agora, uma coisa é quem é o fundamento da igreja, outra coisa é quando a igreja nasce como uma instituição de organismo, de órgão, ou seja, de algo que vai se caracterizando como uma igreja que não só é triunfante, mas uma igreja que também já começa a tomar forma por causa dos seus membros, por causa daqueles que vão sendo acolhidos dentro da igreja. Então, todo esse contexto está na perspectiva da organização a partir do derramamento do Espírito Santo, que vai orientando os crentes a permanecerem e como realizarem a obra do Senhor. Terceira subseção da primeira sessão. Esta lição de hoje não vai ser muito prolongada, ela vai ter uma quantidade de minutos aí considerável, mas não prolongada como as outras. Pedro, em seu discurso, conecta o Pentecostes com a exaltação de Cristo, Atos 2:33, e com a escatologia. O Pentecostes é um evento cristocêntrico e escatológico, porque ele marca também uma era. Então, ele marca o cumprimento das profecias do passado e vai agora desembocar para uma profecia que é escatológica, em que há um caminho no futuro, em que todos serão cheios do Espírito Santo, porque nem todos são, nem toda a humanidade é. Então, isso está caminhando agora para uma escatologia. O Espírito é derramado porque Cristo foi glorificado. Verbo no passivo, porque quem glorificou Cristo foi Deus. O uso do termo esratais, remeras, esratais ou ercatais, remeras, últimos dias, revela que com o Pentecostes os tempos finais são inaugurados. É claro que essa palavra, aqui está o bom que já foi definido pelo Remeras, né? Então, últimos dias, Remera, então você já tem a ideia que é algo bem longínquo mesmo, porque o eschatóis, ou o escatóis, que significa escatos, ou seja, últimas coisas, pode ser tanto lato sensu como estrito sensu. Uma pessoa que está no final da fila, ela pode ser um esritóis, ela é a última. E é um acontecimento que vai ser longínquo, então também são as últimas coisas. Então aqui já está sendo determinado porque temos duas palavras, o erretais e o remeras, que significa dias. Então, o Pentecoste já é o início, a marca de que já estamos indo para caminho desses últimos dias. É, a vinda de Jesus, ou seja, o escatológico, o escatóis, ele já está sendo inaugurado dentro desse contexto do Pentecostes. Então, já há 2000 anos atrás, nós estávamos no início do fim. Então, nós já estamos num grande desenvolvimento do fim das últimas coisas. O evento não é um fim em si mesmo, mas aponta para o senhorio de Cristo e a consumação do plano divino. Então, o Pentecoste não é o final de todas as coisas, mas é o ponto de partida delas, e que demonstra o senhorio de Cristo, e que a consumação do plano divino já está acontecendo. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e esse controle já trabalha desde a vinda de Jesus
nos dias de Pentecoste e na atualidade. Se nós olharmos para 2000 anos atrás, nós somos vitórios, porque nós já estamos à distância daqueles, mas não sabemos quanto mais na nossa frente futura vamos estar atrás. Então, ainda hoje, as ratóis, ou seja, as últimas coisas, os últimos dias, podem ser considerados, mas nós não sabemos o fim, o período do fim ou quando se dará o fim. O que importa é que já temos o início e que esse derramamento do Espírito é a inauguração também desse finais dos tempos. Segunda grande sessão, o propósito do Pentecostes bíblico. Primeira subseção aí da segunda grande sessão, promover a verdadeira adoração. Em Atos dos Apóstolos, você consegue identificar que o Espírito Santo leva a igreja a adorar a Deus. O Espírito Santo adora a Deus a partir da igreja. Então a igreja é esse canal de adoração. Com o derramamento do Espírito, os discípulos começaram a falar as grandezas de Deus, tá? Megaleia tu theu, ou seja, começaram a falar, mas o que está entre aspas é o que está no grego, a tradução, as grandezas de Deus. Então, isso lembra Salmos, né, gente? Que diz, vinde contemplai as maravilhas do Senhor, né? E a palavra grandezas também de Deus, ou como ele é grande, tem um marco muito profundo no Antigo Testamento, quando diz que ele é uma rocha, que ele é como um monte de Sião, e vai observando também as obras de suas mãos, as feições das suas mãos. Então, observe-se que essa questão da grandeza de Deus, ela está muito enraizada no contexto judaico antigo também, e os discípulos pertencem a esse mundo judaico, então eles entendem as grandezas de Deus, e agora, com o derramamento do Espírito Santo, esses discípulos vão começar a transmitir essas grandezas. Então, observem que há também uma evolução na pregação evangélica. Os discípulos agora saem da ideia só de arrependei-vos, mas também para abarcar toda a grandeza de Deus. Isso indica que o Pentecoste tem um caráter litúrgico, ou seja, o Pentecoste tem um caráter fundamental na vida da igreja, no sentido cultico, porque o Espírito Santo conduzirá a igreja na adoração cultica. O Espírito desperta adoração profunda, espontânea, transcultural e pneumática, ou seja, o Espírito Santo, ele transcende a cultura, ele transcende a questão étnica, ele transcende a ideia da espontaneidade, porque a adoração vai ser profunda, vai partir de dentro. Esses dias eu ouvi um hino, eu fiquei, meu Deus, como é difícil ser verdadeiro na hora do louvor, né, gente? O hino dizia que a pessoa adorar, mesmo quando Deus não responde, adorar, mesmo que esteja com sofrimento, adorar perdendo tudo. E aí, será que as pessoas realmente estão falando a verdade nessa adoração? Os artistas têm que louvar, né? Os artistas são pagos para isso, para cantar, e vão compor essas letras, e alguns, que eu não vou generalizar, até receberam essas letras realmente nos piores momentos de suas vidas, como diz o próprio hino 126 da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, o Espírito Santo capacita o crente a adorar de maneira espontânea, sem receber algo em troca ou sem esperar um retorno, ele está adorando. Então o Espírito Santo tem aí esse caráter litúrgico, pneumático, porque ele vai trabalhar, pneumático no sentido de inspiração, ele inspira também na adoração. Segunda subseção, poder para testemunhar.
3 expansões estão acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira expansão é a expansão do Espírito Santo. Está todo mundo sendo inspirado. Vou repetir: 3 expansões estão acontecendo em Atos dos Apóstolos. A expansão do Espírito Santo. Todo mundo está sendo cheio do Espírito Santo em Atos. Segunda expansão, a expansão da palavra. Todo mundo está testemunhando da palavra. E terceira, testemunho, ou seja, testemunho com qualidade, testemunho com eficiência, e por isso as pessoas chegam e se convertem. Jesus prometeu que os discípulos receberiam dinamis, poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, capacitando-os a serem testemunhas, martírias. O Pentecostes equipa a igreja para proclamar com ousadia e eficácia o Evangelho de Cristo. A missão apostólica não é possível sem a presença ativa do Espírito. A capacitação espiritual é, portanto, um dos propósitos centrais do Pentecostes. Não é apenas blá, 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 não é apenas falar em outras línguas, é realmente proposital. Existe um propósito grande, santo, elevado, altíssimo, para que tenha acontecido o Pentecoste. Capacitação dos crentes, revestimento de poder, autoridade para testemunhar, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, porque essa palavra, eis que vos dou poder, também está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então existe um propósito divino, um propósito santo. As pessoas precisam ter uma perspectiva real do que é Pentecoste, gente. Não é apenas um movimento, não é apenas pula para lá ou pula para cá. É poder de Deus para transmitir com ousadia e eficácia o Evangelho de Cristo. Essa é a missão apostólica. E sem esse poder, sem essa autoridade, aí eu uso outra palavra, exousia, autoridade, nós não faríamos as obras do Espírito Santo nesses dias. Então, o Espírito Santo, esse Pentecoste, esse batismo é e foi fundamental em nossas vidas. Terceira e última grande sessão, características do Pentecostes bíblico. Primeira subseção, uma experiência específica. O Pentecostes é apresentado como um evento histórico, datável e específico. Está lá, 45 dias, 50 dias depois. Jesus fica 45 dias aqui na Terra. Nós estamos falando do primeiro século, nós estamos falando de em Jerusalém, nós estamos falando, no mínimo, na primeira metade do primeiro século, ali entre o meio e o fim da primeira metade do primeiro século, ou seja, depois do ano 30, por ali, um pouco, não vou determinar, mas ali na metade da primeira fase do primeiro século acontece. Então você tem algo datável, você tem algo específico. Então a manifestação pentecostal, ela é específico. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, plesthesan, pantes, pneumatos, hagio, ou seja, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Os 120 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, receberam de Deus o Espírito Santo e foram capacitados. A linguagem no aoristo indica uma ação pontual e completa, porque o aoristo não se preocupa com o tempo, mas com as características. Então, ali o verbo, plesthesan, se dá essa ideia de que há uma ação pontual e completa. Aconteceu na vida dos discípulos. Não há algo vago ou meramente simbólico, não é uma simbologia bíblica, não é apenas uma figura de linguagem no Novo Testamento, é um acontecimento pentecostal, é um acontecimento real na história da igreja e que vem até nós na atualidade. Então não é algo simbólico, mas uma experiência real que marca uma nova etapa espiritual. Coisas são os discípulos antes
da Páscoa. Outra coisa é a realidade dos discípulos depois da Páscoa. Eles reconhecem no Jesus ressuscitado o mesmo Jesus pré-pascal. E é esse Jesus ressuscitado que é o mesmo pascal, ou seja, aquele que ainda não tinha morrido, é o mesmo que vai encher os discípulos do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso, porque e outra coisa, a ação é de fora. Eles foram cheios do Espírito Santo. Não é que eles estavam sendo cheios por eles mesmos. Alguém encheu, e esse alguém é Jesus de Nazaré, que os capacitou pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Segunda subseção, uma experiência definida e contínua. Embora o Pentecostes seja uma experiência inicial e específica, não é isolada. O livro de Atos mostra que o enchimento do Espírito pode ocorrer novamente. Isso está em quase todos os versículos, quase todos os capítulos de Atos. Todos foram cheios na casa de Nicodemo, na casa aonde fosse a palavra pregada, o evangelho pregado, todos eram cheios do Espírito Santo. A ideia de ser cheio também aparece como imperativo presente em Efésios 5,18, pleroste en pneumati, né, que está aí a segunda pessoa plural do imperativo, indicando continuidade. Enchei-vos do Espírito, ou enchei-vos no Espírito, porque está com a preposição en mais dativo, então no Espírito fica muito bom. É assim tanto um marco inicial quanto uma experiência que deve se renovar ao longo da vida cristã. Então, constantemente vai acontecer essa manifestação do Espírito Santo enchendo, capacitando, renovando os crentes de todas as eras. Terceira e última subseção, e estamos próximos a concluir a nossa lição. As línguas e o amor. O falar em línguas, Lalen glossais, foi o sinal visível do Pentecostes. Mas o propósito maior é a edificação, não a exibição. Porque hoje está uma loucura, né? Esse é o problema, não reconhecer o trabalho do mestre. Esse é o problema, não considerar, não valorizar o trabalho do ensinador cristão, do educador cristão. A Bíblia diz que é com ordem, que é com decência, mas está tudo desordenado. Paulo afirma que sem amor, agape, o dom torna-se como bronze que soa, só faz barulho e ninguém entende nada. Não tem melodia, não tem letra. As línguas no Pentecostes apontam para a universalidade do Evangelho e a unidade do Espírito, ou seja, o Evangelho pode ser pregado em qualquer língua, pregado por quem nem conhece aquela língua e demonstra aí a unidade no Espírito que tem capacidade de evangelizar em qualquer lugar a partir das línguas, usando os crentes cheios do Espírito Santo. Elas são sinais. Aqui eu botei sinal, né? Elas são sinal da comunicação divina que rompe barreiras linguísticas, culturais e espirituais. Eu ouvi testemunhos de várias pessoas que, quando chegaram em determinado lugar, pregavam naquela língua, ou no avião, ou numa viagem. Eu sei que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser dentro do seu querer e da sua vontade. O que nós precisamos é entender que os dons não cessaram, que Deus continua usando a igreja hoje e Ele pode nos usar em qualquer língua, em qualquer país, aonde for. Basta nós realmente darmos lugar ao Espírito Santo. Conclusão: o Pentecostes bíblico não é apenas uma memória histórica, mas um modelo e um convite. Modelo porque temos ele lá no passado e um convite para nós entrarmos nessas águas. Ele revela uma ação graciosa de Deus que equipa a igreja para adorar, testemunhar e viver em comunhão. Com base na Escritura e na experiência, vemos que o Pentecostes é um evento de origem divina, centrado em Cristo e com propósito escatológico. Experiência
experiência e escritura, porque a escritura dá base e a experiência confirma que realmente os crentes viveram aquilo ali. E a ideia de que Deus tem um propósito centrado em Cristo, já olhando para o propósito escatológico também por causa da sua vinda. Sua essência permanece viva sempre que crentes se abrem à plenitude do Espírito, andando no amor e no poder de Deus. Como no início, o Espírito ainda sopra onde quer, ele está soprando ainda hoje, enchendo corações dispostos a continuar o movimento que começou naquele dia marcante em Jerusalém. Que Deus venha nos encher, que Deus venha nos capacitar, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e permaneçamos como igreja, que nós venhamos estar firmes, fundamentados na palavra que é Cristo e baseados no poder do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos sustentar, que vai falar através dos nossos lábios. É o mesmo Espírito Santo que nos fará adorar a Deus de maneira simultânea com Ele e também espontânea. É o Espírito Santo que vai liturgicamente direcionar os nossos cultos à adoração. Deus abençoe a todos vocês, sigam, compartilhe, comente e até a próxima. Haris Kai Eirene, um abraço.